há verdades enterradas sob as fundações do mundo, tão antigas e perigosas que apenas o silêncio pode mantê-las adormecidas. O Vaticano, guardião de tantos mistérios, esconde mais do que relíquias e pergaminhos proibidos. Esconde carne, osso e pecado. Padre Matteo Ricci sempre foi movido por uma fé obsessiva. Formado em teologia pela Pontifícia Universidade Lateranense, ele era brilhante, mas inquieto. Ao ser transferido para os arquivos secretos do Vaticano, viu ali a chance de se aproximar das verdades que tanto o fascinavam. A cada noite mergulhava em textos esquecidos, anotações de santos, cartas de papas antigos e evangelhos banidos que falavam de figuras apagadas pela história. Numa madrugada abafada de setembro, Matteo encontrou um pequeno códice de capa, vermelha, envolto em tecido de linho e escondido entre duas estantes empoeiradas. Sem título, mas com páginas revestidas de símbolos cabalísticos e frases em aramaico, o texto falava de um discípulo oculto, aquele que traiu por amor, não por dinheiro. O nome era conhecido: Judas Iscariotes. Mas ali, sua história era diferente. O códice narrava como Judas havia sido escolhido por Cristo para cumprir uma profecia não revelada nos evangelhos canônicos, um papel sombrio, necessário para abrir caminho à redenção. Segundo aquele texto herético, Judas nunca se enforcou. Ele foi capturado pelos apóstolos e conduzido a um local secreto, onde seria submetido a um antigo ritual de encarceramento espiritual. Cristo chorou ao vê-lo partir, pois sabia que o destino de Judas seria mais cruel do que qualquer inferno. Matteo, tomado por um misto de repulsa e fascínio, levou o códice até o Monsenhor Giovanni Vescari, um dos homens mais velhos do Vaticano. Vescari apenas olhou para ele, leu a primeira página e ficou pálido como cera. Você não deveria ter visto isso, Padre Ricci. Esqueça o que leu. Este é um texto condenado, selado desde o Concílio de Trento. Até o Santo Padre ignoraria sua existência. Não mencione mais isso. Mas Matteo não podia esquecer. Começou a ter sonhos. Via um homem vestido com túnicas antigas, o rosto coberto por sombras, sussurrando em sua língua um lamento contínuo. Sentia cheiro de mirra, enxofre e sangue. Em seus pesadelos havia uma porta de ferro, trancada com correntes douradas, e atrás dela, uma voz murmurava seu nome. Matteo acordava com lágrimas nos olhos e uma sensação de culpa que não sabia explicar. Nos dias seguintes, sua obsessão o consumiu. Procurou registros secretos, vasculhou mapas subterrâneos do Vaticano e finalmente descobriu menções a um lugar chamado Cripta do Silêncio. Não constava em nenhum mapa oficial, mas antigos engenheiros e monges mencionavam sua existência nas obras de restauração do século XV. Com a ajuda de um guarda suíço corrupto, a quem pagou com uma cruz de prata herdada de seu avô, Matteo conseguiu acesso à ala fechada da Biblioteca Apostólica. Passou por túneis úmidos, paredes cobertas por símbolos antiquíssimos e escadas de pedra que pareciam não ter fim. Finalmente, chegou a uma grande porta circular, feita de ferro oxidado e com um símbolo sinistro. A cruz de Pedro, invertida, envolta por uma serpente alada. Abaixo dela, lia-se em latim: Non tangere corpus damnati. Não toque o corpo do condenado. Matteo hesitou, mas a fé, ou a loucura, era mais forte. Com a chave roubada do escritório de Vescari, abriu a porta. A cripta estava envolta em escuridão. Apenas algumas tochas ainda ardiam, como se alguém ou alguma coisa as mantivesse acesas. No centro da sala, uma tumba coberta por correntes douradas. Uma urna de obsidiana repousava sobre ela, pulsando uma luz avermelhada, como se respirasse. Ao se aproximar, Matteo sentiu o ar se tornar mais denso, pesado, como se cada passo drenasse sua alma. Ele retirou as correntes, uma a uma. Elas estavam quentes, como metal recém-forjado.
Quando removeu a tampa do sarcófago, o cheiro que emergiu era o de milênios presos na carne. Mirra, ferrugem, terra e morte. O corpo estava ali. Judas Iscariotes. Mas não estava em decomposição. A pele era escura, endurecida como couro curtido, mas intacta. Os olhos estavam fechados e as mãos repousavam sobre o peito, segurando um pequeno saco com 30 moedas de prata manchadas por sangue seco. Mateo caiu de joelhos, chorou, murmurou orações em voz baixa. Mas então, os olhos de Judas se abriram. Não havia pupilas, apenas um negrume abissal, profundo, como buracos escavados direto no inferno. Mateo gritou, mas não conseguiu se mover. Sentia-se amarrado, como se correntes invisíveis o puxassem para dentro da tumba. Judas sorriu, mas o sorriso não era humano. Era uma expressão de fome ancestral, de ódio eterno. Ele não falou, mas Mateo ouviu, dentro da mente, uma frase sussurrada. O Cristo me condenou ao silêncio, mas você me ouviu. A luz das tochas se apagou. O grito de Mateo ecoou por túneis que não viam passos há séculos. Guardas disseram ter ouvido ecos naquela noite, mas não investigaram. Horas depois, a cripta estava novamente trancada. Hades, chave destruída. Mateo jamais foi encontrado. Monsenhor Vescari foi visto chorando na Capela Sistina 3 dias depois. Dizem que ele rezava com tanta força que as mãos sangraram. Em sua última homilia, disse algo que poucos entenderam. Judas, respira e lembra. O Vaticano nunca mencionou o desaparecimento de Mateo. A versão oficial é de que ele abandonou o sacerdócio por problemas psicológicos. Mas outros padres começaram a relatar fenômenos estranhos, vozes nos corredores, estátuas, virando o olhar, a cruz de Cristo aparecendo de cabeça para baixo em documentos oficiais, sem explicação. Um arcebispo teve um surto durante a missa, gritando, "Ele anda entre nós!", antes de cortar a própria garganta com um crucifixo. Hoje, os mais antigos evitam os túneis. A cripta do silêncio foi selada com concreto e água benta, mas há quem diga que, à meia-noite, se pode ouvir o som de correntes sendo arrastadas e moedas caindo no chão. E aqueles que ouvem esse som, sonham com Judas e acordam com as mãos manchadas de sangue.